Graças a Deus. Ninguém foi arrebatado ainda não. O pastor falou aí de filhos se tocando. Pastor, só confiou o ministério na mão do menino e ele está evoluindo, né? A honra e glória do Senhor. Um jovem com compromisso, assim como tem muitos jovens aqui nessa noite que tem compromisso com a obra de Deus. Essa igreja, graças a Deus, tem muito jovem e é apedrejado, mas que tem feito a obra de Deus com afinco. Amém? Peço os irmãos para ficarem em pé, em nome de Jesus, e essa palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Não sei se vocês perceberam, irmãos, no finalzinho da oração do pastor, ele falou que nós podemos ser até confrontados com a palavra de Deus. E essa palavra nessa noite vai confrontar o seu coração, meu irmão. Vai falar muito no seu coração. Creio eu. Todos encontraram Lucas 4, versículo 27. Eu espero, irmãos. Aleluia. Todos encontraram, amém? Amém. Aleluia. Lucas 4, 27. A igreja pode ler? 1, 2, 3. Aleluia. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Meus queridos, eu quero agregar nesse texto, 2 Reis, abra uma palavra comigo, 2 Reis, capítulo 5. Para nós entendermos o que Jesus quis dizer com este homem chamado Naamã. Segundo Reis, capítulo 5. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra: Naamã, o comandante do rei da Síria, era muito respeitado e honrado. O que esse homem era? Respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à tua senhora: se o seu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe enviarei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que cures a lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou eu Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe: vá, lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã, indignado, saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber,
invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Aleluia. Aleluia. A oração já foi feita, irmão. Vocês sentem no seu lugar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, o versículo que nós lemos em Lucas, onde Jesus fala que muitos leprosos haviam naquela época de Eliseu, mas somente Naamã tinha sido purificado, tinha sido curado de sua lepra. Esse discurso de Jesus foi um discurso duro. Esse discurso aconteceu em Nazaré, onde ele foi até expulso daquela cidade. Então, o que vai nos interessar nessa noite é esse discurso de Jesus que ele fala. Por isso nós lemos aqui, agregamos o livro de Reis, onde fala, e qual vocês conhecem a história. Muitos de vocês já passaram por essa história, já pegaram a sua Bíblia, já leram a sua Bíblia, já viram essa história. A sua história é interessante, mas Deus hoje quer falar diferente com você. Olha para o irmão do seu lado, fala com ele: hoje Deus quer falar diferente. Amém. Esse episódio, irmãos, aconteceu 842 anos antes de Cristo. Quer dizer, há quase 3.000 anos atrás. Mas esse episódio ficou registrado na história. Por que ficou registrado? Eu quero dar um nome para essa mensagem nessa noite, pastor. Essa mensagem poderia ser a cura da lepra. Não foi isso? Que Naamã foi curado da lepra? Mas essa mensagem é diferente. É a cura do orgulho. Quantos de nós que estamos aqui nessa noite não somos orgulhosos? Quantos de nós que estamos aqui nessa noite deixamos de abrir o nosso coração e fluir o amor de Cristo? Quantos de nós, em qualquer coisinha que é falado, o orgulho bate e fala assim: não é comigo, não é eu? Essa noite você vai refletir um pouco nessa mensagem. Você vai ver que nós, eu falo nós igreja, eu coloco eu também, meu irmão, nós devemos curar o nosso orgulho. Vocês no decorrer dessa mensagem vão ver o quanto Deus vai falar no seu coração. Naamã, todo mundo conhece a história. Ele era um homem o quê? Nós vemos aqui valente, valoroso, e teve muitas vitórias. Ele era um comandante. Mas só que eu vejo a mensagem e olho lá quando Salomão fala em Eclesiastes 12:1: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus. O dia mau chegou, pastor. O dia mau chegou na vida de Naamã. Naamã fora cometido de uma lepra, um homem que era temido. Onde aquele homem colocava o pé, a terra tremia. Os homens que estavam ali tinham medo de Naamã. E Naamã, ele comandava todo o exército. Não era só uma junta, não. Ele comandava todo o exército. E nessa época, meus queridos, o exército da Síria era o mais poderoso da face da terra. E tinha Naamã como cabeça. Esse Naamã, nada parava ele, batalha nenhuma parava ele. Nós lemos que ele foi até Israel na batalha e venceu. E ele trouxe cativo o quê? Uma menina. Meus queridos, as portas fecharam para Naamã. Um homem cometido de lepra naquela época, pastor, ele estava sendo viciado à morte. A primeira morte daquele homem seria a morte espiritual.
porque ele cria num Deus chamado Rimon, e aquele Deus não fazia nada para curar Naamã. Depois vem a morte física, onde aquela pessoa vai para o caixão. Naquele tempo, irmãos, quem tinha lepra era afastado do arraial, tinha cidade de refúgio. Mas só que Naamã, por ser um homem especial, um homem de talento, um homem que ganhava as batalhas, ele tinha lugar privilegiado. Naamã continuava no exército, mas aquele homem, eu creio, que estava morto por dentro. Aquele homem, após vencer as batalhas, quando chegava em casa e tirava aquela roupa todinha que ele usava nas batalhas, e via sua pele apodrecendo. A pele do leproso apodrecia em vida, fedia, dava literalmente bichos. Aquele homem, no olhar daquela pele dele, aquele homem deve pensar: meu Deus, cadê o Deus que eu sinto que não pode me curar disso? Ele era um homem valente, um guerreiro. Mas Naamã levou para si uma escrava cativa. Aqui eu quero começar a mensagem sobre a escrava. É o primeiro orgulho que Deus estava quebrando em Naamã. Preste bastante atenção. Um homem de fibra, guerreiro, lutador, agora teria que ouvir uma escrava. Meus queridos, e quando essa escrava foi para a casa de Naamã, o sonho dessa escrava foi destruído em Israel. Acabaram com a família dela, destruíram toda a família, destruíram até o pretendente daquela jovem em casamento, e levou somente ela. Estava matando sonhos. Mas o primeiro orgulho de Naamã, ele teria que ouvir aquela menina. Muitas das vezes nós não damos ouvido ao próximo. Nós queremos ser o maior, como Naamã era. Nós queremos ser encorajados como Naamã. Não olhamos os detalhes. Aqui Deus estava quebrantando ele. Deus estava tratando com Naamã. Deus põe à prova Naamã. E ele tem que ouvir essa garota. Essa garota, irmãos, ela tinha todo para amaldiçoar o Deus de Israel também. Essa garota foi como escrava. Ela podia ter murmurado. Essa garota, sabe o que ela foi, meus irmãos? Sal e luz da terra. Ela foi sal e luz. E diferente de tudo, ela foi luz no vale. Porque quem estava no vale? Naamã. Vocês concordam comigo? Quem está entendendo? Naamã estava no vale. Ela foi luz lá no vale. É o primeiro quebrantamento, quebrando o orgulho. O segundo, o que Naamã fez? Ele levou a carta e foi no palácio levar a carta ao rei, procurando o profeta. Ele foi procurar Deus aonde? Nos palácios. Ele era um homem orgulhoso. Ele era orgulhoso. O profeta não estaria em qualquer lugar, estaria no palácio, de perto do rei. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, Deus, quando quer tratar com você, Ele não está nos palácios, Ele não está no palácio central lá não. Deus está no deserto. Deus está no lugar onde Ele vai te consertar mesmo, onde Ele vai esquadrinhar a sua vida. Um erro de Naamã foi no palácio. E quando ele chega no palácio, o que a Bíblia diz? Que ele procurou o homem de Deus, mostrou a carta ao rei. O rei imediatamente rasgou as vestes. Por que esse rei rasgou as vestes, meus queridos? O homem estava com lepra, e a carta dizia isso: para que cure-os da lepra. Meu Deus, esse rei ficou todo atordoado. O que ele fala? Está caçando briga comigo. Como que eu vou ter dom sobre a vida e sobre a morte? Como eu vou curar essa lepra? Está caçando briga, luta. Rasgou as vestes.
Mas Eliseu ficou sabendo e falou: manda ele vir até a mim, que vou mostrar para ele que ainda há profeta em Israel. Ainda há aqui na Renascer homem e mulher de Deus. Pode mandar ele tratar aqui, que aqui há homem e mulher de Deus. Você não está entendendo. Pode vir aqui na Renascer, que aqui há homem e mulher de Deus. Suas feridas vão ser saradas. Aleluia. Terceiro ponto: Deus não estava enquadrando com a religião de Naamã. Deus não estava enquadrado. Ele adorava um Deus chamado Rimon. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Deus tinha esse propósito. E o interessante, voltando no palácio, Jesus, o filho do carpinteiro, você encontraram ele passar no palácio? Era difícil, né? Jesus, ele estava o quê? Andando junto com a multidão, procurando os desertos, procurando os aflitos, os refugiados. Então, meus queridos, esse homem não enquadrava. As coisas teriam que ser feitas do jeito dele. E Deus não trabalha do nosso jeito. Deus trabalha do jeito dele. Às vezes nós queremos mandar em Deus: não, eu quero que faz assim, 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 para dar certo, assim, assim, assim. Mas Deus não trabalha assim. Deus trabalha diferente. Às vezes o que Deus tem para mim não tem para o irmão, o que tem para o irmão não tem para mim. Deus estava quebrantando ali o coração deste homem. O orgulho deste homem estava indo à tona, estava em palona. Chegando até esse palácio, ele foi enviado ao profeta que estava no deserto. O percurso que ele fez, saindo de Damasco a Dan, dava 138 quilômetros. Irmãos, ele não estava de automóvel, ele não estava de avião, ele não estava de ônibus, era caminhando. E a Bíblia fala que ele levou muitas coisas, inclusive levou 10 mudas de roupas de Damasco, que eram as melhores da região, eram as mais caras. Levou muito ouro, nós temos aqui muito ouro. O quilo do ouro hoje está em torno de $40.000. Ele levou 70 quilos, era dinheiro, né? Considerável. Ele queria comprar aquela cura. Ele estava ali trabalhando do jeito dele. Ele pensou o seguinte: eu vou chegar lá, esse profeta vai vir, como ele falou, vai colocar a mão em mim, vai orar e vai sarar. Eu tenho certeza que vai ser desse jeito. Ele não estava enquadrado na religião do nosso Deus de Israel. Deus faz as coisas do jeito dele, da hora que ele quer. Então, meus queridos, ele andou essa distância. E ao chegar na casa de Eliseu, aí começa outro quebrantamento. Ele chega, em vez de Eliseu recepcionar, mandou o quê? Um mensageiro. Nós vemos aqui, mandou Geazi, né? O mensageiro dele. Ele já sabia que aquele homem vinha até ele. Então, imagino eu, Naamã, chegando: mas cadê o profeta? Não, ele mandou você ir lá no Jordão e banhar 7 vezes, não tem muita conversa não. É isso que ele falou e pronto. Aquele homem ficou furioso. Aquele homem queria o que? Era honra. Ele queria chegar ali com o posto que ele tinha e falar assim: esse profeta vai vir, vai me abençoar aqui, vai orar, vai me curar, e esse profeta vai até falar coisas boas para mim, eu sou o comandante do exército. Mas não, a conversa do profeta era dura. É só ir no Jordão e lavar 7 vezes, pronto. O orgulho daquele homem cai uma vez mais. Então esse homem desce até o Jordão, mas ele desce murmurando que não vai entrar, porque ele fala que em Damasco existiam rios limpos, e realmente existia mesmo.
Os rios lá eram cristalinos. E o Jordão, irmãos, nessa época, infelizmente, ele era barrento. Ele era um rio barrento. Mas a cura estava ali, ué. A cura não estava do jeito que ele queria, não. Da maneira que ele queria. Meus queridos, esse homem está resmungando, murmurando com os seus servos. Até que um certo servo vira para ele, ainda fala, outras versões falam, meu pai. Olha a reverência que esse homem tinha. Meu pai, o Senhor, ele não te pediu coisa difícil, não. Muitas das vezes, irmão, Deus pede a gente uma coisa fácil e você coloca em empecilho. Muitas das vezes o Senhor fala, faz isso, e você coloca em empecilho e começa a murmurar, como fez na mão. E eu não vou fazer isso, não. E eu não vou evangelizar. E Deus está falando com você, irmão. Vai, faz. Tem gente aí precisando. Hoje, já, pela parte da manhã, nós estudamos aqui na escola dominical sobre o nosso próximo. Quem que é o nosso próximo? No momento é o que está do seu lado. Mas o nosso próximo está aí fora, irmãos. Caído pela rua, espancado, como aquele homem, e o samaritano teve compaixão dele. Olha o nosso orgulho. Deus tem que quebrantar isso em nós. E Deus tem falado ultimamente no coração dos homens. Graças a Deus, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para fazer a obra. Deus tem levantado alguém para ajudar. Igual foi mostrado sobre o FAG aqui, irmãos. Tem muita gente aqui fora precisando, necessitado. Tem muita gente que não tem condições de trabalhar. Tem muita gente que está desempregada. Tem muita gente precisando, necessitando. E nós estamos de braços cruzados. Mas graças a Deus a igreja tem empenhado. A igreja tem feito a sua parte. Mas nós podemos melhorar isso, como diz a irmã e o pastor. Aquele homem chega na beirada do rio murmurando. Mas ele viu que a cura dele estaria ali, porque o profeta dissera isso a ele. Ele mergulhou uma vez, ele mergulhou 2 vezes e nada. Ele voltava e saía e nada. Ele voltava de novo e saía, 5ª vez, 6ª vez. Imagino eu que na 6ª vez que Naamã levantou e falou assim, eu sabia que não ia dar certo. Falta uma vez, só eu estou do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Meus queridos, pela 7ª vez que Naamã desceu, a palavra de Deus nos diz que ele saiu limpo e purificado para a honra e glória de Deus. Esse 5º orgulho foi quebrado de Naamã nesta hora. O que ele pôde ver? Que a graça de Deus é diferente. Que ele não ia comprar aquela cura. Ele quis ver, ele viu que a bênção que foi dada do Senhor não precisava ter status como ele tinha. Não precisava ter uma posição social elevada como ele tinha. Porque tudo isso passa nessa terra. Tudo passa. Esse homem levantou, curado, restaurado, para a honra e glória do Senhor. O que eu aprendo nesta noite? Se não houvesse um porém, como nós lemos, que ele era um homem guerreiro, dedicado, mas porém tinha lepra. Porém, esse porém na Bíblia, irmãos, vocês vão ver algumas vezes. Jefité também fala que ele era um homem valoroso, que ele era um guerreiro, mas porém ele era filho de uma prostituta. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, você pode estar aí no banco, sentado, indeciso, pensando o que fazer no dia de amanhã, mas porém
isso é o início da sua história. Quando tiver esse porém na sua vida, isso vai ser o início da sua história. E essa história vai ser contada como foi contada a história de Naamã. E o interessante de tudo, esse homem passou por esses 5 pontos de quebrantamento para acabar com o orgulho. E no finalzinho ele diz assim, ó: eu hoje, eu sirvo teu Deus, o teu Deus, o Deus vivo de Israel. Glória a Deus. Irmãos, a doença, se Deus quiser curar, Ele cura. Mas se Ele não quiser, Ele é Deus. Irmãos, o problema que você passa, se Ele quiser resolver, Ele resolve. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Às vezes você pensa assim: todo mundo me abandonou, o mundo me abandonou, os vizinhos me abandonaram, a minha família me abandonou. Mas, porém, tem um início de história para você, né? Às vezes você foi decepcionado, você foi pisado, foi humilhado, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: tire esse orgulho do seu peito, e porém a sua vida começa daqui para frente. A sua história vai ser diferente. Eu creio que a sua história vai ser diferente. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer quebrantar o orgulho? Quem quer tirar o orgulho do coração? Aleluia. Convido aqui a equipe de louvor.